Eu sou Renata Albano, sócia diretora da Macom, e agora a gente começou o mês de outubro, e sempre a gente lembra do Outubro Rosa, né, dessa campanha tão importante que a gente tem de prevenção, tratamento, falar sobre o câncer de mama e câncer feminino. Então eu trouxe hoje uma convidada muito especial, que é uma amiga querida, alguém que assim, mora no meu coração. Gostaria que ela se apresentasse, e porque nós vamos conversar um pouquinho aí do que ela faz nessa área que é incrível. Por favor. Obrigada, Rê, pelo convite, pela oportunidade de divulgar um trabalho que eu amo fazer e que faz realmente diferença na sociedade, né? Que é falar um pouquinho sobre a prática de exercício durante o tratamento oncológico. Eu sou Andressa Simeonato, especialista em orientação e prescrição de exercícios para pessoas com câncer, e vou conversar um pouquinho sobre como o exercício impacta positivamente a pessoa que está na jornada de tratamento e o quão isso influencia no prognóstico e nas chances de cura. Maravilha, ótimo, um papo bom aqui. Então, vamos lá. Eu de verdade, eu acho assim, receber a notícia, chegar naquele momento em que você está de cara com aquela realidade, né? Eu acho que o mundo emocionalmente desaba e você vai realmente procurar recursos, você vai procurar pessoas, você vai procurar coisas para ter um mínimo de conforto, para ter um mínimo de segurança, para saber o que fazer, né? Então, me diz primeiro assim, como que uma paciente, alguém que recebeu a notícia, de onde tira essa vontade de falar assim, eu acho importante fazer exercício físico? Convence, fala pra gente como que tem que ser essa linha de pensamento, porque eu acho que a pessoa não pensa nisso na hora. Ela deve pensar assim, preciso me tratar, vou tomar um monte de remédio, meu cabelo vai cair. O que a gente pode dar de ferramenta para quem está assistindo esse vídeo, para tentar falar para alguma amiga ou para quem está passando, de falar assim, a importância de pensar na saúde física nessa hora, de fazer um exercício físico? Sim, na realidade, no primeiro momento, não há essa vontade. E o profissional de educação física, ele entra exatamente aí, para oferecer essa motivação de que o diagnóstico não é uma sentença de morte, mas que ele ainda tem que cuidar da própria saúde, porque como eu costumo falar para os meus pacientes, o câncer está num pedacinho do corpo. O resto ainda precisa ser trabalhado, o resto é maioria, né? O resto do corpo está aí, pronto para continuar saudável, para se movimentar, para se alimentar, para viver, para existir da melhor forma. Sabemos que sim, o tratamento ele traz um impacto super negativo para o corpo com relação aos sintomas, com relação à debilidade de algumas funções corporais e fisiológicas, mas o exercício ele vem exatamente para impactar todo esse processo negativo de tratamento. Então, quanto mais a pessoa for ativa, mais ela sente, menos ela sente os efeitos adversos do tratamento, menos ansiedade, menos depressão, menos fadiga, mais otimização do remédio, do quimioterápico, para ele agir exatamente nas células doentes, maior a motivação e aderência ao tratamento. É isso que a gente precisa. Muito embora, logo após o diagnóstico, ela se sinta totalmente perdida, porque realmente ela acha que vai morrer, a gente olha e fala, calma, você não vai, não é tão simples assim, você tem ainda muita coisa por fazer para você e o tratamento vai otimizar todo esse processo de saúde e vida. Isso vai influenciar no seu prognóstico, isso vai influenciar positivamente no seu tratamento. Tudo isso é necessário que você mantenha uma rotina ativa, um estilo de vida tão comum quanto antes do diagnóstico, né? Longe do sedentarismo, comendo de forma adequada, eliminando hábitos de saúde ruins, como consumo de tabaco ou de álcool. Você agora precisa otimizar o seu corpo para a saúde, para sobreviver, para se manter ativa e isso influenciar em todo o diagnóstico que você se É importante, realmente, você falando assim, porque a gente pensa, a hora que esse diagnóstico vem, você tem uma vida, você às vezes tem filhos, você é casada, você trabalha, você tem amigos, você tem uma vida e vem aquela notícia e você fala assim, meu mundo acabou, né? Então, acho que todo mundo tem a permissão de pensar isso no primeiro momento, mas no segundo é assim, a atividade física ela vai te deixar o corpo ativo para continuar vivendo, né? Para continuar tentando fazer o que te faz bem, até porque a gente sabe que na luta desse tratamento, a questão emocional, a questão né, psicológica da pessoa é extrema, exato, é fundamental, até para a cura, para os resultados, né? Então, e aí, assim, a gente de fora pensa, eu vou tomar medicação e vou ficar debilitada, igual você falou, né? Vou ter os efeitos colaterais, eu vou ficar cansada, eu vou ter energia para fazer. Como que eu faço assim para ter coragem de falar, não, eu vou ter energia? É aquela coisa, aquela rodinha?
se eu faço, eu tenho energia, então aí eu faço e tenho energia? Meio assim que funciona? Vai aumentando, né, o loading energético. Quanto mais ativo você fica, mais energia você terá para manter-se mais ativo. Perfeito. O que a gente tem são 2 cenários na clínica. A mulher que chega, né, o paciente que chega com quadro, com histórico sedentário, e o paciente chega com um histórico ativo. Tá. Quem vem com um histórico sedentário tem muito mais impactos negativos do tratamento. Tá. Quem vem com um quadro mais ativo consegue permanecer melhor e perceber menos os efeitos adversos do tratamento. Entendi. Então a gente sempre orienta, a primeira pergunta que a gente faz antes até de saber da própria doença é: você fazia atividade física antes do diagnóstico? Tá. Porque vai mudar toda a nossa conduta. Se ele não fazia, se ele é um indivíduo sedentário, a gente vai propor atividades simples, muito simples, porque qualquer exercício é melhor que nada. Eu costumo falar muitas vezes para os meus pacientes, né? Pessoal, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, qualquer coisa que você fizer já vale. Para o pessoal que já tem um estilo de vida ativo, que não é sedentário, que já fazia academia ou outras atividades antes do diagnóstico, a gente só dá uma olhada, né, nas variáveis do treinamento. Eu só ajusto as variáveis. Né? Eu coloco um pouco mais de carga, tiro carga, diminuo intensidade, enfim. E aí eu tento deixá-lo na mesma atividade que ele fazia antes, porque é aquilo que ele gosta de fazer. Faz diferença. A gente fala, olha, permaneça, mas eu só faço pequenos ajustes para que o tratamento continue sendo a prioridade. O exercício ele tem que vir para complementar, não para dar prejuízo no tratamento, porque agora o momento é do tratamento. O exercício ele vai vir como uma ferramenta não farmacológica de suporte e de potencializador de sucesso do tratamento. Perfeito. E aí a importância de ter um profissional, né, capacitado para fazer esse acompanhamento, né? Tipo, é bem melhor, é indicado, não é isso? É o ideal, porque cada doença traz uma característica específica. Certo. Então, o câncer de mama, ele traz alguns processos de sintomas característicos para câncer de mama e suas medicações. O câncer de intestino é completamente diferente. Por exemplo, o câncer de intestino não cai cabelo. Né? Todo mundo acha que todo tratamento oncológico perde cabelo. Não, o câncer de intestino não cai. O câncer de pulmão, às vezes não cai. Então, outro tipo de tratamento e de sintoma. Então, eu olho sempre para este paciente enquanto indivíduo, e seu histórico, e seu contexto ambiental enquanto pessoa, porque o paciente sempre vai ser o centro do cuidado. Sempre. Depois eu olho para a doença e como essa doença está refletida naquele indivíduo. Por isso que esse acompanhamento, esse olhar individualizado é muito importante, né? E o exercício vai ser prescrito conforme o histórico desse paciente, a doença, o diagnóstico consolidado e os sintomas que ele apresenta a partir desse diagnóstico. Porque nem os sintomas são padrão dele. Perfeito. Cada paciente traz, a partir da sua individualidade, um tipo de sintomas. Pode ser melhor, menor ou maior, e que pode existir. É verdade. E é verdade. Eu tive uma amiga que enfrentou um câncer de intestino, eu acompanhei as sessões de químio dela, e era bem interessante ver assim, que tinha outras pessoas com outros efeitos colaterais. Ela era triatleta, então ela continuou assim, ela fazia a sessão num dia e no outro dia ela ia tentar correr, no outro dia ela ia tentar pedalar uma bicicleta no rolo ali, e aí todo mundo olhava e falava, nossa, que maluca, e não era, né? Aquilo deixava ela viva de corpo, viva de mente, ela já tinha, né, no histórico de fazer triatlon, e a gente via o quanto aquilo era importante para ela, e o quanto era singular mesmo esses efeitos, né, em quem estava perto dela ali, e fazendo o mesmo tratamento, né, que a gente acompanhava. Realmente é muito importante. Você tem algum caso bem sucedido para contar pra gente? Alguma história legal, assim, exemplos, né? Que a gente fala, exemplos práticos. Sim, eu tenho uma aluna muito querida, ela era ciclista, fazia muita prova de ciclismo no interior da Bahia. Ela descobriu a doença, mas continuou, permaneceu no ciclismo e no stand-up o tempo todo, durante o tratamento. E ela me conta uma coisa muito interessante, que todo mundo, todos os profissionais, seja de educação física ou não, a equipe de uma academia e da própria centro de quimioterapia que ela fazia no interior da Bahia, torciam o nariz desse comportamento dela.
Imagina, você é doida, vai sair do sol, vai entrar no mar, água salgada, a bicicleta, e se você cai, e o suor, você não tem cabelo, e a roupa, a quimioterapia, como é que pode? Você tirou 2 mamas, como é que pode? Isso não pode, você vai morrer disso. Dessa sua insistência em fazer o que não deve. O excesso, né? Enfim, Exatamente. fora de hora, vamos dizer. E por isso ela não teve nenhuma supervisão profissional, mas pior ainda, ela não teve nenhum tipo de orientação relacionada à prática de exercícios físicos durante esse momento. O que ela fez pode ter sido a mais? Até pode, mas para ela deu certo. E tudo bem, tanto que ela está comigo até hoje. Agora ela veio para Campinas, para uma cidade um pouco mais urbana, e conseguiu um profissional capacitado que conseguisse orientá-la de forma adequada sobre quantidades de exercícios ideais para cada momento do tratamento. Mas naquela época não. O que interessa é que ela passou super bem a quimioterapia, teve alguns sintomas 90% reduzidos, porque o exercício tem um papel exatamente disso, de reduzir os sintomas da quimioterapia e outros sintomas relacionados ao tratamento e à própria doença. Ela terminou o tratamento, ainda faz o tratamento quimioterápico, né? Mas ela faz uso de uma outra medicação, que é um bloqueador hormonal, que também traz sintomas. E essa medicação é utilizada por 5 a 10 anos. Então, mesmo depois de finalizar o tratamento quimioterápico, nos próximos 10 anos, ela ainda vai colher sintomas da jornada oncológica, do tratamento oncológico. A gente fala que o tratamento não acaba quando termina. É verdade. Ele permanece em alguns casos. E esses sintomas ela ainda observa, mas que eu manejo, como profissional de educação física capacitada, totalmente durante o nosso momento de exercício de atividade física, que eu acompanho ela de forma customizada, etc. E vai muito do que a gente falou no começo, né? Como que faz? Já tá na vida 5, 10 anos até que tudo se resolva, a gente não tem esse controle. Então, para continuar a vida, que seja da melhor forma, a gente estava falando disso antes, né? A gente tem que já viver já de vida, né? Fala assim, todos os dias tem que acordar e já tentar viver melhor, né? O corpo com a mente, tentar equilibrar o máximo que der, a gente sabe que não é fácil, mas nesse momento mais ainda, né? Então, assim, cuidar do corpo é muito importante mesmo, né? Para aguentar tudo isso e ficar bem. Não é só aguentar e ficar bem. Exatamente. Né? O mundo não para enquanto você se trata. Né? As coisas continuam acontecendo, a sua rotina permanece, você tem os filhos, você tem os parentes, você tem o trabalho. Como é que a gente pode deixar o seu corpo preparado e útil para enfrentar o tratamento, a doença e toda a rotina que vai te permear ainda? Exatamente. Você não morreu para viver aquilo. E outra, você vai sobreviver, você vai viver depois, gente. Não acaba ali. Tem muita vida, tem muita coisa por se fazer. Eu falo que você acha no primeiro momento que não, olha, isso não é para mim, eu não vou me exercitar, eu vou ficar aqui deitado, poupando energia e esperando a morte chegar. Não faça isso. Você vai viver muito, eu falo que vocês vão ter muito boleto para pagar, muita viagem para fazer, muita festa para ir, muito salto para usar. Então, se preparem, porque o exercício ele vem como uma ferramenta mesmo de auxílio para o tratamento que vai potencializar tudo de bom que você pode viver durante essa jornada. Ai, que maravilha, gente, que delícia de conversa, que delícia de papo. Nós vamos deixar aqui embaixo do vídeo todo os contatos da Andressa, né? E assim, nossa, muito especial. Vamos encerrar, você tem algum recado que você queira, que a gente já falou bastante coisa, mas assim, que você queira passar para essas pessoas que receberam a notícia, que tem a notícia na mão ali, que está naquele momento aflito, ou uma amiga, ou que tem uma amiga, que tem uma mãe, que tem uma irmã, alguém que está passando. E aí, vamos até dizer o seguinte, no Outubro Rosa a gente lembra do câncer de mama, mas isso vale para qualquer paciente oncológico, né? Queria que você desse um recado para essas pessoas, para que a gente possa tentar, assim, mandar para todo mundo. O movimento é vida, né? A vida tudo que a gente faz aqui na nossa rotina está em movimento. Então, se você foi... se aconteceu esse diagnóstico com você, você recebeu essa notícia, a gente sabe que é natural que você, no começo, ache que seu chão abriu e vai acabar, mas não vai. Eu posso garantir isso. Existe muita coisa para se fazer, você precisa cuidar do seu corpo. Essa parte saudável, ela vai falar muito mais alto do que a parte doente. Isso vai fazer total diferença no seu tratamento, na conduta médica, na conduta da equipe de saúde, e vai influenciar nas chances de cura. Então, se eu puder dar uma única sugestão, se movimente. Não para. Só vai, isso vai acabar, tem começo, meio e fim, e no fim você tem que estar preparado para continuar vivendo sua vida, experimentando as melhores coisas do mundo, as coisas mais gostosas. Mas... Muito obrigada de coração, parabéns pelo trabalho.
de verdade, conte com a gente com o que precisar. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada.